Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quarta-feira. E quarta-feira com o jogo do Esquadrão de Aço contra a equipe do Vasco, logo mais lá em São Januário. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma informação muito importante sobre essa partida. O técnico Rogério Ceni surpreendeu na lista de relacionados, trouxe o jogador da base, o jogador que é considerado por muitos a maior promessa nas divisões de base do nosso Bahia. Eu vou falar para vocês sobre isso, falar também sobre os acontecimentos do dia de ontem do futebol brasileiro, que, assim, o Renato Gaúcho uma entrevista dele é sempre cheia de vários pitacos, e eu acho que muitas coisas que ele falou a gente precisa falar também, a gente precisa analisar, porque entra dentro do nosso contexto, né? Então já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje, e não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil aqui, você torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre essa partida de logo mais contra a equipe do Vasco da Gama. E lembrando, né, o jogo de hoje é exclusivo da Prime Video. Se você ainda não tem a Prime Video, corre para assinar para poder assistir esse jogo hoje, porque só vai ter lá de forma exclusiva, e eu não tô ganhando nada da Prime Video para falar isso para vocês. Se vocês quiserem encontrar um outro meio para assistir que não seja legal, aí já não é comigo. Mas enfim, voltando para esse jogo, o técnico Rogério Ceni relacionou o atacante Cauê Furquim, de 16 anos, para o jogo de logo mais. O atacante que chegou, né, da base do Corinthians, já tem algum tempo aqui no Bahia, já se ambientou, já fez treinos com o time de cima, fez participações na Copa do Nordeste Sub-20, né? Ele jogou na semifinal contra o Vitória, marcou gol, jogou a final contra a equipe do Ceará, os dois jogos, e apesar de não ter marcado, foi bem, deixou boas sensações, e agora é relacionado pelo técnico Rogério Ceni para essa partida contra o Vasco, que vai acontecer logo mais lá no Rio de Janeiro. Vitor, ele vai ser titular? Muito provavelmente não. Vitor, ele vai poder jogar? Ele vai ganhar alguns minutos? Eu também não sei. Vai depender muito daquilo que o jogo pedir. Eu acho que, claro, o Rogério vai priorizar os atletas que já estão trabalhando com ele há mais tempo, né? O caso do Ademir, que está de volta também, viajou com o grupo. Os outros jogadores que já estão, né? O Kaique, o Matheus Sanabria, que deve começar como titular no jogo de hoje. O próprio Thiago também, que às vezes entra para jogar numa função ali do lado do campo. Eu acredito que o Cauê Furquim vai ganhando esse espaço pelo que ele vem fazendo na base, pelo talento natural que ele tem, né, e que ele mostra mesmo no dia a dia, ali nos treinamentos. E claro que se tiver uma necessidade extrema, se o Bahia precisar de um outro atacante, se o Rogério não quiser arriscar o Ademir e precisar de um atacante de beirada, com velocidade, com drible, né, como tem nas características do Cauê Furquim, aí sim pode credenciar ele a ganhar pelo menos alguns minutos em campo ali na reta final. Eu não quero que ele entre com o Bahia perdendo, porque eu não quero que a gente chegue nos momentos finais precisando de um atacante para mudar a situação do jogo, né? Mas eu fico feliz que o Cauê Furquim comece a ser relacionado, e espero que isso vire, no caso, né, algo que aconteça sempre, porque quanto mais vezes ele chegar no profissional, quanto mais rápido ele se ambientar a esse ambiente, né, de jogos que são completamente diferentes das divisões de base, é melhor para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a gente vai ter um jogador muito cedo pronto para poder performar, e performar em alto nível, e provavelmente ter ele aqui no Bahia por muito e muito tempo. Pelo menos é isso que eu espero. Bahia enfrenta logo mais o time do Vasco da Gama, precisando vencer. Tem outros jogos também, né, dessa rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Tem Grêmio e Botafogo que vão se enfrentar. O Bahia falta ainda 2 jogos, né, para completar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo agora contra o Vasco, que é o primeiro desses 2 jogos que ainda faltam. O nosso rival vai ter que torcer para a gente ganhar, porque está afundado na zona do rebaixamento, e o Vasco também está bem próximo ali do C4, porque se o Vasco ganha já complica a situação deles. Então todo mundo hoje em Salvador torcendo para o Bahia triunfar, e espero que a gente consiga um resultado positivo lá no Rio de Janeiro, para a gente conseguir se manter na parte de cima da tabela, entre os 6 primeiros, tentar voltar a ocupar a 4ª colocação, que era onde o Bahia estava há um tempinho atrás, e onde o Bahia conseguiu performar quase durante o campeonato inteiro. Falando com vocês agora sobre o que aconteceu no futebol no dia de ontem, não sei se vocês acompanharam, mas o Fluminense, né, time que eliminou o Bahia da Copa do Brasil, foi eliminado ontem da Copa Sul-Americana para o Lanús, dentro de casa, nas quartas de final, e o técnico Renato Portaluppi
entregou o cargo ao vivo na coletiva de imprensa. Claro, ele entregou o cargo antes para o presidente, mas ele comunicou essa decisão na coletiva de imprensa, né? Não esperou o clube se pronunciar, nem nada do tipo, e ele pareceu ontem estar bem irritado com algo que, segundo ele, já vem acontecendo há muito tempo no futebol, que é os gênios da internet, das redes sociais, que estão sempre certos e que os treinadores, que jogadores, todo mundo é ruim, todo mundo não presta e que tem que todo mundo ir embora. Eu vou estar falando disso aqui porque é algo que eu costumo falar sempre no canal. Eu costumo sempre dar as minhas opiniões sobre manutenção de técnico, sobre jogador X, jogador Y, e eu entendo um pouco do que o Renato fala e também discordo, obviamente, de muitas coisas. O torcedor, na arquibancada ou em qualquer lugar, ele tem direito a criticar, ele tem direito a incentivar, ele tem direito para qualquer coisa. Por quê? Porque ele é soberano, porque o clube é dele, o clube pertence à torcida. Então o torcedor tem total direito de ir na arquibancada durante os jogos, criticar, vaiar, reclamar, querer algo que não esteja, né, acontecendo ali, algo diferente da realidade, que o clube conquiste um título, que o clube consiga um acesso, que o time consiga ir bem no campeonato. É total direito do torcedor exigir e querer essas coisas. Ele, na verdade, precisa ser atendido. Quando o treinador, o jogador ali do outro lado, né, no campo, em qualquer lugar que ele esteja, ele precisa entender que essas críticas, elas fazem parte da profissão, primeira coisa, e precisa entender que a crítica também faz parte do futebol. Claro que tem críticas que passam do ponto, críticas que ofendem, né, o jogador, ofendem a família, ofendem o pessoal. Isso eu já não concordo e eu nunca fiz isso aqui com vocês. Eu nunca cheguei para falar de jogador Y, jogador B, jogador C, jogador D, assim, no sentido pessoal ou também familiar, muito menos de técnico. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Vocês acham que é certo chegar na porta do CT, colocar um monte de saco preto, simulando, vocês sabem o que, para o jogador? Você acha que a família do atleta não fica apavorada com a situação dessa? Vocês acham que o treinador, a família do técnico não fica apavorado com a situação dessa? Ah, mas o time está sendo rebaixado como foi em 2023. Ah, mas o time está na zona do rebaixamento e vai ser rebaixado. Sim, e aí para isso justifica uma violência que seja maior, né, do que a crítica em relação ao trabalho dele? Cara, isso não existe, isso não faz parte do futebol. Nisso eu concordo com o Renato, de que muitas críticas passam do ponto. Agora, no sentido de que as pessoas não podem criticar, e aí ele fala, né, das pessoas aqui nas redes sociais, os produtores de conteúdo, jornalistas, enfim, todo mundo que quer dar a sua opinião. Não pode criticar, já não pode mais falar só porque o cara tá ali trabalhando, o cara tá ali na beira do campo, tem que ter coragem para estar fazendo aquela profissão e tal, mas o treinador não é passível de críticas, né? O jogador não pode ser criticado. Cara, isso aí eu já não concordo. E o Fluminense que tem um bom time, né? Eu acho que a atitude que teve o Renato naquela coletiva, não sei quem acompanhou, não, eu só tô falando sobre isso aqui porque o Rogério tá muito criticado, porque o Cauli é muito criticado, porque vários jogadores do Bahia é muito criticado e tem críticas que passam do ponto. Mas, enfim, vocês acham que isso é o caminho, né? Assim, sendo bem sincero, vocês acham que esse é o caminho? Eu já discordo completamente de uma crítica que ataque o pessoal do atleta ou até do treinador. A crítica que fala sobre o trabalho, eu super concordo e eu acho também que tem que fazer parte, né, da profissão, até para melhorias tal e tudo mais. Agora, é isso, né? Não tem muito o que fazer. O Renato entregou o cargo, o Fluminense, que eu acreditava que seria um dos adversários do Bahia numa luta por Libertadores, parece estar vivendo um momento complicado, foi eliminado da Sul-Americana, eliminou o Bahia, né, na Copa do Brasil, tem a semifinal para jogar em dezembro, o Campeonato Brasileiro, o time tá bem, mas enfim, pode ter uma queda agora nesse momento da temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.